Com a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus pela sua misericórdia, sua bondade. Mais uma noite nos concedeu o Senhor. Agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, né? Pedir para os irmãos que abram suas Bíblias, livro de Marcos 5, o 25, o 28 e o 29, somente esses 3 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra bem conhecida, eu creio que já foi ministrada muitas vezes nessa casa de oração, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curado do seu flagelo. Pode se assentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra eu não sei, meus irmãos, nesta noite, como está você, como você entrou aqui nesta noite. E muitas das vezes estamos passando por lutas e nos perguntamos: o que fazer quando tudo parece perdido, quando parece que não há solução? Mas eu vou dizer para você nesta noite: a solução é o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta palavra da mulher do fluxo de sangue, ela fala de uma mulher que foi curada do seu fluxo de sangue. Essa mulher, ela foi conhecida pelo seu exemplo de fé. Essa mulher que tudo era ao contrário, enfrentando as demais dificuldades, mas ela não desistiu. Ela buscou alcançar o seu objetivo. E qual era o objetivo desta mulher? O objetivo dela era tocar na orla do Senhor Jesus. E ela tocou, conseguiu tocar. O milagre aconteceu na vida desta mulher. Por quê? Porque Jesus sentiu o toque desta mulher. E o Senhor Jesus, nesta noite, por mais que você esteja passando, o Senhor Jesus, Ele está sentindo, Ele quer sentir o toque seu nas vestes do Senhor. E o Senhor tem visto a tua luta, as tuas dificuldades, o que você tem passado, as suas dificuldades. O Senhor quer transformar aquilo choro em alegria. A palavra não dizer que essa mulher agora ela vem há 12 anos sofrendo de um mal, de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Agora essa mulher que agora ela venha tudo dando errado na vida dela, ela agora sofre as humilhações. Esta mulher agora ela sofre o desprezo, porque ela não poderia estar juntamente com a sua parentela no meio da sociedade. Essa mulher agora doente, sofrendo de um mal. E pela lei de Levíticos também, 15:19, vai dizer que ela não poderia estar no meio da sociedade. Por quê? Porque todo aquele que tocasse nela seria impuro. Olha só o que essa mulher carrega na vida dela. Desprezada, não poderia estar no meio da sociedade, sozinha, invisível às margens da sociedade, sofrendo, quem sabe, vagando pelas ruas, sem um amparo, sem ninguém para lhe ajudar. Eu creio até que essa mulher, há um tempo na vida dela, onde ela tinha a sua saúde saudável, eu creio até que essa mulher, na sociedade aonde ela chegava, ela era bem recebida, ela era bem querida, porque a palavra diz que ela veio a perder tudo que tinha com os médicos. Então eu creio que ela tinha condições boas, e quem sabe ela ajudou muitas pessoas. Hoje o cenário dela é abandonada, carregando um fardo, porque também
as leis naquela época do nosso Senhor Jesus eram duríssimas, eram cruéis para aqueles que tinham algum mal. E agora, abandonada, sem saber o que fazer, desprezada, sem esperança, sofrendo e ainda abandonada, quem sabe, pelos que ela estendeu as mãos, meu pastor, pelos que ajudou. Agora ela está ali, abandonada, aqueles que foram ingratos com ela, e ela sofrendo aquilo ali. Quem sabe você tem sido abandonado por pessoas, abandonado até mesmo pelos aqueles da sua parentela. Quem sabe você está desamparado hoje, mas eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, não por Deus. Deus é maravilhoso, Deus é aquele que não nos abandone. Que a palavra nos diz, ainda que pelejarem contra ti, não prevalecerão, porque o Senhor, Deus, é contigo para te livrar de todo mal. E esta mulher, para mim, é uma reflexão, porque tudo aquilo que ela vinha sofrendo, e não diferente, muitas das vezes, na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes sofremos por tantos mal, muitas das vezes somos desprezados, somos humilhados, somos deixados de lado. Eu rapidamente, às vezes eu falo algumas coisas aqui. Essa semana eu vejo essa mulher na figura deste homem. Essa semana eu trabalhando, como alguns sabem, eu trabalho lá no Rio. E eu chegando para o meu trabalho, tinha um homem, ele estava num ponto estratégico, ou seja, para pedir algo. E quando eu me deparei com ele, ele já bateu o olho na minha pessoa, com aquela área, com aquele olhar de quem está sendo desprezado, sofrendo, humilhado, como aquela mulher, não estava sendo visto pela sociedade. Quem sabe como aquela mulher, ele vagava todos os dias naquele mesmo local. Muitas pessoas até desviavam daquele rapaz, como aquela mulher. Quem sabe um dia ele foi um homem que, tendo a sua parentela, teve valor. Quem sabe ele foi um homem que muitos chamaram ele para ele ajudar. Quem sabe muitos falaram para ele: estou contigo, o fechamento é nós na gira do mundo aí fora. Mas quando ele precisou, eu vi a imagem desse homem como aquela mulher. E ele, passei por ele, e ele, um olhar, ele me pediu algo. E ele falou: eu estou com fome. E eu carrego sempre biscoito na minha mochila. E aí eu dei o biscoito para ele e também paguei um lanche para ele. Ele apertou minha mão e ele abriu aquele biscoito, mas com uma velocidade tão grande que ele estava com fome. Eu falei: varão. Aí ele falou: eu estou com fome. E ele pegou o lanche. Eu falei: vai, Deus abençoe. E eu vejo essa mulher desta forma. E muitas das vezes somos eu e você. Às vezes, quem sabe, você entrou por essas portas e até sem vontade de viver, já perdeu as esperanças, já perdeu o motivo. Você entra na sua casa, só contenda, só problema, nada está dando, está tudo dando errado. As brigas, a desunião, a falta de amor na sua casa. E agora ela tenta agora resolver os seus problemas, né? Diz a Bíblia que ela perde tudo com os médicos. Ela começa a ir aos médicos buscando a cura do seu corpo, a cura para a sua alma. Porque além dela estar doente, pela lei, ela era considerada impura. Imagine como estava
espiritual, psicológico daquela mulher. Além de doente, não poderia estar no meio da sociedade, na sua própria casa. Imagine, quem sabe ela estava com uma depressão pelo desprezo, o fardo de estar carregando aquilo, de estar isolada da sociedade. E ela tenta buscar de todas as formas uma cura. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Às vezes, como estamos com algo, nós temos a esperança quando alguém fala assim, ó, médico tal é bom. E aí você coloca aquele sentimento de esperança de uma cura. E aquela mulher, ela tentou com todos os médicos. Imagine ela tentando também nos batuques, quem sabe ervas milagrosas, quem sabe simpatias, tentando resolver o seu problema. E vai dizer que tudo, ao invés de melhorar, ia de mal a pior na vida dessa mulher. Porque ela está tentando resolver os seus problemas com a força do seu braço. E muitas das vezes tem coisas que é para eu e você fazer, e tem coisas que é para Deus fazer. E tem coisas que nós temos que fazer, temos que nos esforçar. Mas quando é para Deus fazer, ela esperou, ou seja, piorar a situação, ir até os médicos e nada foi resolvido. Ela não resolveu, recebeu a cura, indo de mal a pior, perdendo aquilo tudo que ela tinha. E muitas das vezes é comigo e é com você. Ao invés de buscarmos ao Senhor Jesus, nós tentamos resolver os nossos problemas da nossa força, com a nossa força, da nossa maneira. É como se está no barco sem Jesus. As ondas se levantam, o barco chacoalha e você tenta remar contra a correnteza. Mas é diferente quando Jesus está no meu barco e está no seu barco. E Jesus, ele acalma a tempestade. Mas ela tentou de todas as formas. Imagine a cada ida ao médico, a esperança no seu coração e você abrir a porta do consultório. E eu já vivenciei isso com a minha esposa. Um período que passamos por muitas lutas e por muitas dificuldades. E fulano, um amigo, indicou o médico. Médico tal é bom, vamos marcar uma consulta. E chegando lá, o médico, ele atendeu. Quando ele olhou os exames, ele virou e falou: filha, eu não tenho o que fazer, não tenho o que fazer no seu caso. Se imagine, mediante a uma resposta dessa, ele não amenizou nem a resposta para dar. Chegou e falou sem nenhum problema. Imagine o nosso semblante de tristeza e o choro, nosso coração como ficou aquebrantado. Imagine aquela mulher, cada ida, a cada tentativa de resolver o seu problema. Irmãos, nós temos que nos agarrar no Senhor. Eu não sei, quem sabe a tempestade tem se levantado na sua casa. Quem sabe os seus filhos têm andado na rebeldia, têm saído de casa, têm andado pelas noites na madrugada. Quem sabe já está no vício das drogas. Mas não tenta resolver da tua forma, porque com a força
os nossos braços, não vamos conseguir. Temos que nos agarrar com o Senhor Jesus, que é Ele que nos dá a vitória, né? E aqui ela também vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela ouviu falar de Jesus. Você ouviu falar no Senhor Jesus hoje? Você ouviu o Espírito Santo falar na tua vida hoje? Aqui essa mulher, a palavra diz que ela ouviu falar de Jesus. Você vê, em meio às lutas, em meio às tempestades, o deserto, a dificuldade, o sofrimento, a dor, a humilhação, o fardo que ela carregava, afastado da sua parentela, desprezado, sem nenhuma esperança, ela ouviu falar do Senhor Jesus. E muitas das vezes, por que nós não ouvimos falar do Senhor? Porque muitas das vezes o Senhor, Ele quer nos ouvir. Muitas das vezes Ele quer falar conosco. E muitas das vezes, mediante as lutas, as dificuldades, os problemas, não conseguimos, porque muitas das vezes estamos reclamando, muitas das vezes estamos murmurando, muitas das vezes estamos perdendo nosso tempo falando do irmão, muitas das vezes estamos se levantando contra os irmãos, muitas das vezes estamos nos levantando contra a igreja, muitas das vezes estamos arrumando contenda na nossa vizinhança. Muitas das vezes, em vez de você estar ajoelhado, clamando o Senhor, pedindo que o Senhor ouvir, porque a palavra do Senhor diz que minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados que não possam ouvir. Mas só que às vezes Jesus, ele deixa de operar na nossa vida porque nós mesmos impedimos, porque reclamamos muito, murmuramos muito, às vezes até entramos em vento que não é para a gente entrar. Muitas das vezes não é para a gente entrar em determinados barcos e entramos, e aí começamos a reclamar, e aí queremos culpar a quem está ao nosso redor, e aí Jesus não consegue operar o milagre. Mas ela foi diferente, em meio, e aqui eu aprendo com essa mulher. Essa mulher na Bíblia, ela nos ensina muito. Como eu já falei, ela em meio às lutas, em meio às tempestades, ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar o que de Jesus? Ela ouviu falar que Jesus é aquele homem que estava já há 38 anos no tanque de Betesda, onde os anjos desciam e moviam as águas, aquele que entrasse era curado. Mas Jesus teve um encontro com ele e curou aquele homem. Ela ouviu falar também que Jesus é aquele que, quando seguia o cortejo fúnebre, a ressurreição do filho da viúva de Naim, onde aquela mulher, ela já era viúva, que havia perdido o seu marido, agora ela tinha esperança no filho dela, e seguia um cortejo fúnebre. E Jesus, ele parou o cortejo fúnebre e ressuscitou aquele jovem. Jesus também foi aquele homem desde novo que era posto à porta formosa para pedir, aonde Pedro e João subiam ao templo para estar orando, e aquele jovem pedinte, esperando algo da parte deles, ele olhando para Pedro e João, e Pedro e João falou: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja,
Eu não sei como você chegou, nem o que você tem pedido ao Senhor. De repente não é ouro nem prata, mas é o Senhor Jesus para transformar, para curar, libertar, entrar com providência na sua casa. E também ela ouviu que Jesus é aquele aonde Jesus ensinava numa casa, aonde tinha uma multidão, eles não podiam entrar. E aquele homem acamado juntou os amigos e eles meio que orquestraram a forma de entrar. Eles entraram pelo telhado e aquele homem foi curado. E também quando Lázaro também, que já havia 4 dias, Jesus ressuscitou. E detalhe, de graça, louvado seja o nome do Senhor. E agora ela diz que tem uma multidão, olha só, uma mulher que se encontrava com todos esses problemas, e é assim comigo e com você. Quantas multidões se levanta contra mim e contra a sua vida. Diz que Jesus, ele estava com a multidão. Aqui essa passagem ela nos fala de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo, ele foi até o Senhor Jesus para pedir que fosse até ele na casa dele, porque a filha dele estava morrendo. Olha só, Jairo, um dos principais, chegou primeiro até Jesus. A mulher chegou depois. Jairo é importante, líder, importante da sinagoga. Ela chegou depois. O milagre era para Jairo. Ela chegou depois. Eu vejo a multidão parando para Jairo, porque ele era um homem importante. Então a multidão parou para Jairo passar. E agora olha só que maravilha. Jesus parou a multidão por causa de uma mulher. Jairo chegou primeiro, a mulher chegou depois, ela recebeu primeiro, Jairo recebeu depois, porque Jesus estava vendo o sofrimento daquela mulher. Jesus estava vendo a luta que ela estava passando. O que eu aprendo com essa passagem? Eu acho que o milagre era para Jairo. E Jairo foi até o Jesus para ele ir até a casa dela. Mas ela aproveitou a oportunidade. Jairo era um dos principais. Imagine ela pensando consigo mesmo: bom, sou enferma, sou considerada impura por causa da lei, do livro de Levíticos, não sou importante, não tenho nome, não tenho dinheiro, estou quebrada, está dando tudo errado, sozinha, desprezada. Imagine ela pensando: Jesus está com um dos principais da sinagoga, vou pedir a ele, Jesus não vai me atender. Olha só que coisa maravilhosa. Ela se encontrava desta forma. O que eu aprendo com isso? Ela não tinha nada. Jairo, ele tinha muitas coisas, ele era um homem importante. E ela, preocupada se Jesus iria atender ela, e sabe, até no seu íntimo. E muitas das vezes, quando estão passando por momentos na nossa vida que até pensamos que o Senhor não vai nos ouvir, porque pensa comigo, muitas das vezes estamos sem dinheiro, só problema em casa, filho no vício do alcoolismo ou o pecado das drogas, a contenda financeiramente, o espírito de farmácia entrando, nada dando certo, e aí você com aquele sentimento:
vou pedir a Jesus, não tenho nada para oferecer. Mas aquela mulher tinha algo. Aquela mulher tinha algo diferente. Aquela mulher tinha fé. Ela tinha fé que ela iria conseguir o seu milagre. E sabe, você tem até pensado que não é importante para pedir o Senhor Jesus. Ele só quer ouvir você. Ele quer ouvir você tocar. Ele está esperando para que eu e você tocamos nele. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja. Aleluia. E a palavra vai nos dizer agora que ela fala consigo mesmo. Se eu tão somente tocar a orla das vestes do Senhor Jesus, ficarei curado. Irmão, ela já colocou no coração dela. Agora era questão de chegar até o Senhor Jesus. Ela já determinou no coração dela que se eu somente tocar, ficarei curado. Ela não iria desistir. Mesmo que ela passasse, ela não ia desistir. Enquanto muitas das vezes, quando eu e você, às vezes não sabemos o que nós queremos. Às vezes, uma faculdade, e aí ficamos, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir essa porta de emprego? Será que esse curso que eu estou fazendo vai ser bom para mim? Será que essa chave da casa própria, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser curado? Será que meu filho vai ser liberto? Será que as coisas dentro da minha casa vai mudar? Será que algo sobrenatural vai acontecer na minha vida? Será que eu vou passar mais um ano da mesma forma que eu comecei? Será que essa luta, esse choro não vai parar na minha vida? Essa mulher, ela determinou para a vida dela. Mas estamos numa geração que muitas das vezes nem sabemos o que queremos. Começamos e no meio do caminho já paramos porque já colocamos o será no meio da frente. E aí ficamos estacionados, parados, sem entender porque as coisas não mudou na nossa vida, na nossa casa. Porque colocamos o obstáculo, colocamos o muro, uma dificuldade onde o Senhor impede. E esta mulher, ela já colocou no coração dela, se eu tão somente tocar, Jesus quer ver o meu e o seu esforço. Jesus não vai abrir uma porta para você, quem sabe ganhar lá seus 5.000 reais, se quem sabe eu não estudar, quem sabe se eu não fizer uma faculdade, se eu me esforçar em buscar ao Senhor a cada dia, pedindo para Ele interceder, para que eu tenha uma família, uma casa abençoada. Ele quer ver o meu e o seu esforço. Então que nesta noite você possa tirar o será que tem impedido sobrenatural na sua casa, na sua família, na sua parentela. Porque repetindo, esta mulher, ela só falou, se eu tão somente colocar, ou seja, eu fico aqui. Essa mulher, ela vai enfrentar os problemas, não importa, ela não vai parar. Vão tentar parar ela, vão tentar de todas as formas parar, vão gritar, vão humilhar, vão deixar ela. Mas ela falou, agora é eu chegar lá, tá lá. O foco é o Senhor Jesus, eu quero chegar lá. Mas muitas das vezes começamos, vamos começar, e daqui a pouco já
já começa a perder as forças e começa a parar. E agora eu vejo também essa mulher, imagina, nos tempos de hoje a medicina, ela está evoluída para muitos tratamentos. Eu fico vendo aquela mulher tentando enfrentar a multidão com um pano, tentando estancar o seu sangramento. Aquele sangue escorrendo, com as vestes desgastadas, cheirando mal, anêmica, magrela, sofrendo todo tipo de preconceito, tentando se arrastando no meio da multidão, poderia até ser morta. Quem sabe quantos olharam para ela e falaram: ah, sai daqui, não tem jeito para você, o que você está fazendo aqui? E ela daquela forma, no meio das pessoas, se arrastando, procurando um espaço para chegar até o Senhor Jesus, porque ela já determinou no coração dela. E ela no meio tentando de todas as formas, tentando se agarrando, se agachando, se arrastando de todas as formas, as dores, o sofrimento, aquele sangue escorrendo, tentando ser contido com panos, cheirando mal. E eu aprendo aqui que ela foi nessa estrada. Eu vejo ela indo até o Senhor Jesus dessa forma. E muitas das vezes deu um ventinho. Eita, Jesus vai dar. A prova é grande, Jesus. A luta é grande, Senhor. Eu não consigo, eu não vou ter força, a barreira, a dificuldade, a prova. E às vezes até algo que você pode ir, mas às vezes Deus quer o seu esforço. E aí paramos quando olhamos as tempestades que vêm de encontro à nossa vida. Eu gosto muito dessa palavra porque esta mulher, ela nos ensina a cada dia. Na vida nada vai ser fácil para mim, para você. Vai ser dias de luta, vai ser dias de dificuldade, mas vai ter os dias de vitória também. Quem perseverar, quem continuar firme na presença do Senhor, vai valer a pena. Vai valer a pena as dores, as lutas e as dificuldades. E aqui eu vejo também que esta mulher, ela muitas das vezes, pastor, quando queremos algo, quando nós temos uma suposta posição, ou quando até eu tenho uma condições financeiras boa, ou eu tenho um certo status, aonde eu chego, eu sou reverenciado pelas pessoas, eu chego com a presença, eu chego com o meu carrão, eu quero chegar por cima, pastor, eu quero chegar por cima, eu quero receber. Jairo era diferenciado, mas a mulher, como eu falei, ela recebeu primeiro. E muitas das vezes eu quero receber da forma que eu quero chegar por cima e só, igual jogador de futebol, é aquele andar. Quero receber. Não, eu vou receber, porque eu sou melhor, eu tenho melhor, eu sou melhor, eu louvo melhor, eu prego melhor, eu sou um diferencial. Se não for eu, essa obra não vai andar. Se não for eu, as coisas não vão acontecer. As quentinhas só acontecem por causa de mim. Senão vai dar tudo errado. Mas eu aprendo com essa mulher que ela não foi por cima, ela foi por baixo. Ela foi se humilhar aos pés do Senhor. Ela se arrastou, ela desceu para depois subir. E às vezes queremos já chegar por cima. Para subir tem que descer. E muitas das vezes ninguém quer descer, ninguém quer pagar preço, ninguém quer se humilhar, ninguém quer ir aonde aquela mulher foi.
a luta dela. Queremos já chegar muitas das vezes, o pastor bem falou, já queremos chegar na posição de destaque, né? Mas tem que descer. Para subir, tem que descer. E às vezes não queremos descer, porque achamos que, a terra é bonitinha, estou diferenciado. Eu já quero que o pastor aí, bota a mão sobre a minha cabeça, como Naamã foi até o profeta lá, e achou que o profeta já ia falar para ele, não vai, vai lá, se banha lá no Rio Jordão. Foi diferente. E aí ele ficou, e muitas das vezes é assim, arrumamos até os ventos, como eu já mencionei aqui, arrumamos até os ventos, e depois queremos que o Senhor Jesus resolva o meu problema, que eu entrei, e ainda, se nada mudar, amanhã, estamos aqui, pastor, estamos aqui, se nada mudar na minha vida, eu não quero mais, porque, sabe, para mim já deu, não está dando certo. E é desse jeito, temos que descer, temos que nos humilhar. Agora, imagine só, Jesus, ele sempre é seguido por uma multidão. Vou falar igual nosso pastor, sim ou não? Sim, é sempre uma multidão. Eu já vou fechar aqui já. Aleluia. Imagine uma multidão no bairro aonde você mora. Vou chamar o nosso pastor aqui, eu vou estar encenando aqui. Vou pedir o microfone para o nosso pastor e vou pedir ajuda do nosso diácono aqui também. Você imagina que diz que esta mulher, ela tocou nas orlas do Senhor Jesus. E há uma diferença entre tocar e esbarrar. E o nosso diácono está aqui dando uma esbarrada com todo respeito, com todo carinho no nosso pastor. E a multidão esbarrou. Muitos estão seguindo Jesus, estão só esbarrando, não estão tocando. Porque só estão esbarrando? Porque estão tocando no Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Jesus, ele quer ser tocado com fé, uma forma diferente. E muitas das vezes estamos no pecado, não temos comunhão, falamos mal dos irmãos, somos rebeldes, estamos todo errado. Aí queremos esbarrar no Senhor Jesus. A Bíblia não diz que esbarrou, a Bíblia diz que tocou. E agora eu vou ensinar aqui com o nosso pastor, que é o Jesus. Peguei ele para me ajudar, e ela se arrastando, e ela toca no Senhor Jesus. Quem me tocou? E aí os seus discípulos olham para Jesus e falam: a multidão te aperta, e o Senhor diz que alguém tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia, louvado. O toque foi diferente, saiu poder, porque aquela mulher, ela tocou com fé no Senhor Jesus. E Jesus vira para aquela mulher: filha, você está curada. E logo de imediato o seu sangue, a sua hemorragia estancou, e o seu corpo físico veio a ficar curado do seu mal, mas também, como eu já falei, o seu psicológico, porque espiritualmente ela estava destruída com tudo que ela estava vivenciando na sua vida. Quem sabe uma depressão, quem sabe que nada tinha mais solução na vida dela. Eu agradeço meu pastor, que foi Jesus, nosso diácono. Pode se assentar, obrigado. E aqui tocar, eu conjecturei essa diferença.
na minha e na sua vida. Muitos estão seguindo com Jesus, muitos até estão dentro da igreja, e é uma verdade, mas muitos estão tão errados dentro da casa do Senhor, fazendo tudo que não agrada ao Senhor, e não estão tocando no Senhor Jesus, estão apenas esbarrando como muitos, porque quando há uma grande multidão, como eu mencionei aqui, você está no bairro, quando tem uma figura importante, as pessoas querem algo, querem alguma coisa, querem receber, e as pessoas não eram diferentes, elas queriam receber algo da parte do Senhor Jesus, mas só estavam esbarrando no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus quer que eu e você venhamos tocar nele. Ele quer ser tocado, mas ele quer ser tocado com fé, com a sua fidelidade para com ele, com a sua comunhão para com ele, com o seu caráter para com ele, não da forma toda errada. E eu agradeço, e aqui eu termino, e eu creio que o Senhor Jesus nesta noite ele vai ser tocado por alguém nesta noite. Eu já creio nesta noite num milagre. Eu não sei como você entrou aqui nesta casa. Quem sabe seu coração está chorando, está em pranto, destruído, sem esperança, mas como aquela mulher que havia 12 anos sofrendo, quem sabe você até mais tempo, 15 anos, esperando algo da parte do Senhor. Quem sabe você não tem tocado da forma que tem que tocar. Quem sabe Jesus está te chamando para tocar da forma que Ele quer, para Ele fazer um milagre na minha e na sua vida. Você crê no Senhor Jesus nesta noite? E eu creio nesta noite que quem te viu chorando vai te ver sorrindo, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.